algo que até bem pouco tempo era visto só sob o ponto de vista da ciência, que é a entropia. Os espíritos orientadores têm sido bem ativos em nos convidar a fazer um olhar caprichoso sobre esse tópico, que até bem pouco era trabalhado só dentro da lei da segunda lei da termodinâmica. Provavelmente alguns irmãos, mesmo tendo concluído o segundo grau, quem sabe concluíram sem ter tido uma aula sobre esse conteúdo que é tão importante. E tenho tido a experiência de alguns irmãos que, mesmo tendo feito cursos na área, em áreas que envolvem bastante conteúdo de física, saiu com muito pouca informação acerca da entropia. Então, se para alguns dos irmãos for uma coisa, parece que até fora de contexto, sintam-se bem. Não se sintam desconfortáveis. Porque nem sempre é fácil encarar, além do novo, encarar o novo num espaço onde a gente vem esperando um outro conteúdo. Mas ao longo do nosso encontro, verão que estará muito bem afinado com a proposta de uma casa religiosa espírita. Então, entropia trata exatamente do processo de ordem na desordem e o inverso, que é a desordem na ordem, que é o que nós vivemos no cotidiano. A ordem na desordem, eu tenho certeza que não é novidade para nós, assim como a desordem na ordem. Quando você pensa que algo está muito bem ordenadinho, e daí você descobre que não está tão bem ordenadinho assim. Que as coisas fluíram para situações que você não esperava. Fluíram para estágios de níveis de busca de resolução dificílimas. E quando você abraçou ali aquele projeto, tocou o projeto, se dedicou e etc., você pensava que estava tudo muito bem ordenado. Mas o processo entrópico estava ali acontecendo. Estava acontecendo com relação ao projeto, com relação a quem estava promovendo o processo, o projeto, e com relação àqueles com os quais você se relaciona, o projeto se relaciona, e que, portanto, você, de certa forma, depende dessas criaturas para que aquele ordenamento que você planejou fluísse no sentido e na direção que você gostaria. Mas como o processo entrópico estava ali acontecendo e você não estava nem se dando conta, porque afinal nossa cultura ainda não trabalha muito bem, para não dizer que trabalha pouquíssimo ou nada, a questão da reflexão, trabalha muito pouco reflexão, daí trabalha muito pouco meditação. Com isso nós temos pouca habilidade, eu falo nós no sentido geral, graças a Deus já tem muitos avançados nesse quesito. Daí nós temos pouca habilidade para observar as entrelinhas da coisa quando nós estamos muito engajados nela e com as melhores intenções. Quando a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que a entropia é o processo que Deus nos permite de conseguir novos ordenamentos à custa de desordenamentos. E é claro que quando esse desordenamento está acontecendo como precursor de um novo ordenamento, nós temos dificuldades homéricas. Até mesmo porque, filosoficamente, não trazemos uma cultura favorável. Estamos aqui todos juntos, com muita fé em Deus, começando a construir essa cultura, quem sabe.
Eu fiz químicas, alguns cursos na área da química, e fui assim, na sequência, mas em nenhum momento durante os cursos eu consegui fazer um olhar filosófico, muito menos reespiritualizador, com relação à entropia. Eu consegui ir fazendo esse olhar na medida que os espíritos foram nos orientando. E aí você volta lá para os livros de física, de química, e vai estudar aquele conteúdo e fazer um novo olhar, com a orientação e a sensibilização deles. Eu vou ler aqui uns conceitos de entropia, para a gente ir se assentando, e depois um texto de um dos nossos orientadores, onde ele nos convida para rever a questão entropia. E ele é tão bondoso conosco que fala rever. Para alguns, quem sabe, seja ver a questão entropia. Então vamos lá primeiro ver assim, o que quer dizer essa palavra entropia. Ela vem do grego e quer dizer em mudança. Quando diz que algo é entrópico, é algo que está sempre em mudança. Agora vamos para o significado. Essas eu vou ler para a gente ganhar tempo. Capacidade que tem um sistema para realizar trabalho. Virtude para obrar. Aí agora já é uma colocação nossa. Considerando que evolução é adaptação e mudança, trabalho é um dos elementos que permitem a evolução. E sempre estará muito inserido no tema entropia. Quanto mais um trabalho estiver sendo, quem sabe, positivo a nós, positivo ao meio, positivo ao crescimento, positivo a ideias inovadoras para que a humanidade enxergue um novo horizonte, mais entrópico ele será. Ou seja, mais ele vai nos custar o dever, e é custar mesmo, e vai ter esse custo para nós de observar, repensar, traçar um novo diálogo, buscar outras pessoas, buscar outras opções, buscar outras soluções. Até mesmo porque trabalho mesmo, ele sempre terá o novo ali, acontecendo. Mesmo que nós estejamos fazendo, se nós pudéssemos dizer, que nenhum de nós pode dizer isso, que estou fazendo a mesma coisa há 10 anos. A gente diz, mas coitado de nós dizer isso. Nós podemos estar fazendo atividades que o projeto é o mesmo produto há 10 anos, mas nenhum dia vai ser igual ao outro, as pessoas não serão as mesmas, os recursos não serão os mesmos. Até mesmo porque eles ou avançarão para mais recursos, ou descortinarão novos momentos, que esses recursos como se tivessem diminuído, e nós termos que repensar o que pensávamos que não íamos ter que repensar. Pensávamos que já tínhamos um certo domínio sobre aquilo. Pensávamos que tínhamos agido na caminhar no rumo certo, na direção certa. E daí a gente tem que repensar e começar. Tudo pelo processo entrópico. Que vai fazendo acontecer as expressões, não só de indivíduos, de situações, de recursos e de momentos novos. A gente começa uma coisa, por exemplo, e pensa que o que queremos é isso. Nós vamos trabalhar, quem sabe, uma semana,
2 semanas e nós vamos dizer, não, não é bem isso, já tem mais isso. Então isso é para a gente ver que o processo entrópico é essa desordem que acontece, não é a desordem do mal, é a desordem para fazer um ordenamento atualizado. O nosso irmão Allan Kardec, ele constitui, ele compõe o Pentateuco Espírita e nos deixa o dever, inclusive isso está escrito na obra, o dever de contextualizar a obra à luz da ciência e da filosofia, para que nós construíssemos uma fé racional, uma fé sustentável. O que ele está dizendo? Que nós temos que desordenar o texto para que a mensagem esteja fazendo em cada um de nós, no planeta, primeiro, em cada um de nós, na humanidade, no planeta e, portanto, no cosmos, novos ordenamentos. E por isso o Espiritismo, ele não é sacro. Nós não sacralizamos obra, nós temos profundo respeito, profundo carinho pelo nosso irmão Allan Kardec. Reconhecemos que para o século que ele fez o trabalho, ele foi muito valente, ser um europeu, um continente que 2/3 para ter ideia, 2/3 do patrimônio, inclusive físico, da Europa, no século XIX, era da Igreja Católica. Quem resolvesse se posicionar contra ela até aquele tempo, ou algum destino seria dado a essa pessoa, alguma maneira de fazer calar, ele consegue, como professor, como agente do social, como tudo que ele era, implantar um sistema de ideias. Já sabendo e afirmando para nós, estamos plantando com os recursos que é possível hoje, e cabe a cada um dos trabalhadores ir contextualizando a obra para que o movimento seja sustentável e seja fiel no futuro. Para projetar no futuro. Para projetar no futuro. Então, vamos lá agora no conceito que até agora a gente deu. O que significa a palavra entropia, o significado da palavra entropia. Agora vamos para o conceito, que já é quando você joga para um anal ligado a uma cultura de ordem maior, inclusive científica. Segunda lei está na segunda lei da termodinâmica. E o que diz o conceito? Num sistema, seja ele qual for, vamos pensar o sistema humanidade, mas vamos pensar também no sistema esse indivíduo e cada um dos outros indivíduos. Tudo é sistema. Porque a gente tem uma tendência a pensar que o grande é sistema, o outro é subsistema. E não, tudo é sistema. Estou fazendo, acho que para ficar bem explicado, tem que fazer algumas coisas. Estou fazendo no laboratório uma reação com essa substância aqui. Esse copinho aqui é o meu objeto de pesquisa, de estudo, seja lá do que for, de análise numa indústria e tal. É um sistema. Esse sistema tem características próprias, vida própria, produção própria. Muito lindo, né? Você olha para uma planta, é um sistema, mas você olha para a semente dela, também é um sistema. E você põe a semente na terra e começou a germinar e sair lá o brotinho, um sistema. Vai se transformar numa árvore, num sistema. Então vamos lá para o sistema. Num sistema, matéria e energia podem ser transformadas em apenas uma direção. Isto é,
da forma usável para a forma não usável, ou da forma disponível para a forma não disponível, ou da ordem para a desordem. Entropia é a medida da extensão na qual energia disponível em qualquer sistema do universo é transformada em uma forma não disponível e será utilizada por outros sistemas. Vamos pensar no sistema humano. Comi esta batata. É um sistema, trazia todo um ordenamento. Moí a batata, a pitialina, que está aqui sendo disponibilizada durante a moagem com os dentes, já atuou nos carboidratos, quebrou os carboidratos, esse sistema foi quebrado, este aqui deixou de existir, e passaram a existir inúmeros outros, e houve liberar. Esse conteúdo vai ser deglutido. Comer um carboidrato não sofre tratamento no estômago, vai permanecer ali o tempo suficiente só para o estômago mandar para o intestino, porque no estômago são quebradas, são as proteínas. Carboidrato já quebrou aqui, ela era um carboidrato, meu objeto de pesquisa aqui agora com vocês é isso. Vai chegar lá, já liberou energia, que não mais é utilizada por esse sistema aqui, porque ele deixou de existir, e essa energia vai ser utilizada para outros tópicos. E quais serão as primeiras possibilidades para isso? Só para a gente ver que, quando a gente diz que ordenamento à custa de desordenamentos, a gente não ter uma visão feia do desordenamento. Desordenou esse sistema aqui, liberou energia, e meu organismo vai disponibilizar essa energia para os sítios necessários nele. Quem sabe energia para eu me movimentar, vir para o centro espírita, estar aqui com os senhores, voltar para minha casa, fazer o que eu tenho que fazer lá e etc. Ficou bem claro esse conceito da entropia? Porque é o que nós vivemos. Nós precisamos conhecer o que nós vivemos o dia inteiro. E é uma vivência ininterrupta. Não há interrupção durante um projeto encarnatório, não há interrupção no processo entrópico. Quando acontecer a interrupção no entrópico, será no nosso desencarne. Espírito separa do corpo e o espírito vai continuar metabolizando conhecimento, informações, vai continuar interagindo com todos os que apresentarem vieses de vibrações que ele se sintonizar. A parte bioquímica vai sofrer o desordenamento, ela vai se desordenar, seja por sepultamento, seja por cremação, seja porque alguém jogou no mar. Mas o certo é que esse conjunto bioquímico vai sofrer desordenamento, e nesse desordenamento o material se perde. Aí vai fazer novos ordenamentos. Os átomos que estão aqui, bom, o que é gás vai ser disponibilizado para o planeta. Nós trazemos gases, né? Nós trazemos hidrogênio na forma de gás, nós trazemos oxigênio, nós trazemos nitrogênio, vai ser disponibilizado. Os átomos comporão novas estruturas. Quem sabe um pé de alface
quem sabe uma minhoca, quem sabe um rato, quem sabe uma barata, são todos irmãos nossos, senão não estariam aí compartilhando espaço conosco. Até aqui está começando a clarear a questão de entropia? Então vamos lá. Eu escrevi uma coisa um pouquinho maior, assim, um conceito, para clarear para nós todos. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, sempre há dissipação de energia mecânica em forma de calor. Vamos lá pensar o que é essa energia mecânica em forma de calor. Se nós hoje, nós agora, resolvermos servir aqui um banquete e comermos, nós teremos a mesma condição de temperatura, de sentirmos em condições de assistir essa palestra, ou o calor vai ser tanto, não só no ambiente, como em cada um de nós, que nós quase entraremos em sonolência aqui nesse espaço, porque houve dissipação de calor. E dissipação, no desordenamento, para fazer o novo ordenamento, a liberação de energia. Este calor não pode ser completamente recuperado. Dá para ser transformado pelo reuso e para reuso. Agora vamos para o nosso caso, que é uma casa espírita. Do ponto de vista do espiritismo, cabe a cada um de nós que esta transformação pelo reuso e para o reuso seja positiva aos melhores equilíbrios no sentido do bem. Agora nós vamos sair da questão corpo físico e vamos para a questão lida no cotidiano. A nossa lida no cotidiano. Nós vamos o tempo todo nos administrar. E ó, não é porque a terra é ruim, nem porque o espírito que está aqui é espírito do mal, nem porque a gente é devedor de vida passada. Esse enfoque aí do espiritismo ficou. Era em função de culturas antigas, interpretações à luz de culturas antigas. Não, nós somos seres presentes. Nós vivemos efetivamente o presente. Eu, se me afinizo com essa senhora, eu me afinizo no presente em função do que ela me apresenta de possibilidade de fazermos um bom relacionamento. Agora vamos para um de casa, né? Exemplo é o de casa. Se eu tenho desencontros com este Senhor, os desencontros estão no agora. É nessa encarnação atual. É em função do que eu estou conseguindo todos os dias processar, atualizar processamentos antigos, construir novos momentos. E esse conjunto que está aí se movimentando, ao vincular-se a ele, primeiro, às vezes já lê algumas impossibilidades de eu aceitá-lo bem, conviver bem com ele, me administrar bem com ele. E essas impossibilidades, cada um de nós espiritualmente traz condição de verificar, perceber, e já temos condições de nos dar ciência de que eu preciso lidar com cuidado com ele, porque eu não trago maturidade para o perfil dele. E nós temos que ter cuidado, porque como a doutrina materialista ainda é muito forte, e ela nos ensina a sempre julgar e taxar o outro, nós sempre corremos o risco, até pela entropia mesmo, que há em nós, o processo entrópico está aí, de começar a dizer que não vai com a cara dele porque ele é isso, que ele é aquilo. E ainda cair num centro espírita onde a Célia, com seu avental branco, afirme que noutra vida você já se deu mal com ele. E nessa vida vocês encontraram para resgate. Olha que grave, hein? E nós, enquanto espíritas, temos que ir alcançando essas questões todas
Porque nós não podemos ser pessoas que tivemos a orientação do nosso codificador da doutrina, no sentido da renovação, da autoatualização permanente, da presentificação. Somos cristãos. Cristo nos convida o tempo todo para o presente. Cristo nos convida o tempo todo para o amor, a gratidão, o tratar bem o outro, compreender o próximo, ajudar o próximo. Todo o processo cristão, no que diz respeito a Cristo, é em cima de conviver com o melhor que você traz, aplicando esse melhor com relação ao próximo, para conseguir amá-lo, compreendê-lo, perdoá-lo quando for necessário, etc. Na medida que nós vamos alcançando esses grandes orientadores, esses pilares, nós temos o pilar Cristo, vários outros pilares, e o pilar Kardec, que é o codificador da obra, que nos convida à contextualização, nós vamos tendo todos os dias mais condições dos físicos estarem na nossa vida e nós na vida e no trabalho deles. Porque eles trabalham sempre no sentido de energia, que é o que nós somos, e energia é um estado presente. Nós não vivemos a energia de ontem, nem com todo o processo entrópico acontecendo. O entropismo vai nos permitir fazer desordenamentos. À custa do desordenamento, nós fazemos novos ordenamentos e estaremos vivendo esse ordenamento. Estaremos efetivamente vivendo essa energia. Quando nossas células, vamos lá, um outro processo entrópico maravilhoso, bilhões de células nossas morrem todos os dias. Bilhões nascem e bilhões alcançam maturidade para funcionalizar-se. Olha que processo entrópico maravilhoso. Deus, maravilhosamente, nos concede uma dinâmica, uma capacidade de dinâmica, que nós não ficamos esmaecidos, desanimadinhos, sem condição de tocar nossa rotina de vida, cumprir nossas missões, exercer nossas missões, porque o nascimento de célula foi incompatível com o desencarne das que já tinham feito o seu trabalho e já era hora de ir embora. As células percebem quando já é hora delas entrarem em processo de desfuncionalização e já criam condições para a célula filha. E olha que lindo! Condições para que a célula filha venha em condições de fazer a sua função. O nosso grande trunfo, conseguirmos fazer qualidade de vida e aí entram os hábitos que permitam o processo acontecer. O sistema está prontinho para ele acontecer. O material básico para ele acontecer, o básico do básico, disponível. Nós temos oxigênio, nós temos água, nós temos sol, nós temos vento. A grande maioria de nós tem condições de trabalhar para comprar o seu alimento e limpar a sua residência. Aqueles que não têm, cabe a nós que temos. Uns a gente assessora orientando, outro ensinando, outro chamando de forma mais
firme. O outro não tem condições mesmo, é enfermo. Vamos embora, você pode doar isso, eu posso doar aquilo. E vamos permitir que essa pessoa... E esses são uma minoria, se a gente fizer um bom balanço, uma minoria, que também fazem parte do processo entrópico. Por exemplo, irmãos, vamos pensar inclusive em irmãos ligados ao biológico. Não necessariamente irmão do mesmo pai e da mesma mãe, mas irmãos em Deus que fazem parte de nossa família biológica ali. Alguns não trazem prontidão para gerar um movimento harmônico no sentido de equilíbrios na ordem de moradia, comida, suas contas em dia e tal. Nós vamos ter que todos os dias desordenar, por exemplo, um pouco a nossa vergonha de ficar metendo na vida do outro, para ordenar orientações, e mesmo com um certo constrangimento, orando muito, pedindo a Deus e orientação dos Espíritos, e pede, traça a conversa e faz. Aí depois que faz, graças a Deus. Graças a Deus, desculpe ouvir, tá, gente, porque é tão real isso na nossa vida. Graças a Deus conseguimos. E aí depois virá um novo momento e a gente de novo vai fazer. Porque nesse processo entrópico, vamos embora aqui, que é conceito derivado da termodinâmica, que esses sistemas tendem, todos os sistemas tendem, não só do ordenamento para o desordenamento e vice-versa, mas tendem também para o caos. Como a gente não trabalha bem caos, quando fala a palavra caos, não, parece que passou uma avalanche, destruiu tudo, estamos vivendo o caos. Com muita fé em Deus, todos os dias nós haveremos de estar vivendo alguns caos. Imagina, eu trago estruturado a falta de fé. Trago lá, não dá, hipotético esse exemplo pra gente. Trago estruturado em mim a falta de fé. Você tem fé, fulano? Você vê Deus? E eu vejo você sempre falando em fé. Como é que é a fé? Estou eu com essas questões todas. E aborda um e aborda o outro, e no trabalho, e faz até gracejos sem graça com a questão fé e tal. Até que me aconteça um evento que a falta de fé vai ter que ir para o caos mesmo, ela vai ter que se desestruturar, porque aquele evento é tão forte que ele não faz só desordenamento no sentido da coisa ficar com os eixos de ligação abalados. Não é só os eixos de ligação meio que rompidos, mas que partículas continuam ainda interligadas. Vai acontecer dele se desfacelar integralmente por eventos às vezes muito bons. E às vezes até experiências mediúnicas mesmo. Ou experiências no convívio com irmãos, no convívio com a natureza, no convívio com essa multiplicidade de coisas aqui do planeta. E aquilo vai sofrer um desordenamento tal que vai ser o caos, e aí a pessoa começa a ir para um novo ordenamento. E nós temos que conceituar caos em nós como algo que seja uma ferramenta de evolução. E de a gente ter convicção, inclusive, para pedir a Deus, ajude que essa característica dessa pessoa, por alguma experiência muito positiva,
se encaminhe para o caos. Não é a pessoa não, viu gente? Estou falando de perfis de caráter. Às vezes é o perfil da preguiça, às vezes é o perfil da arrogância, às vezes é o perfil do consumismo. Pessoas que conseguem consumir todo o salário delas em compras, 90% delas desnecessárias. Com 10% do que ela compra, ela viveria super bem. Ajude-a a caminhar. Não vou querer que ela caminhe para um processo de desgraça, que ela tenha que vivenciar a miséria. Não, que ela se encaminhe para algum lugar onde ela encare alguns irmãos e ela diga: gente, será que eu preciso de tudo que eu compro mesmo? Será que eu preciso? E daí, a custa dessa vivência, um processo entrópico que a leva a desordenar aquilo, a chegar ao caos. Nem sempre é instantâneo, aquilo fica ali, mexendo, e ela chega a nós, de quem ela até ria, e começa a fazer um outro grupo de indagações. E ela começa a perguntar: eu fiquei sabendo que você trabalha... Não, a pergunta até é mais pesada. Fiquei sabendo que você tem uma casa espírita. Não, não tenho casa espírita não. Trabalho numa casa espírita. Casa espírita da comunidade, não tem dono. É da comunidade, trabalho lá. Ah, um dia eu vou lá, de repente um dia ela está aí. Ou ela se encaminha para uma outra frente filosófico-religiosa, qualquer uma outra igreja, onde ela vai se semeando e ela começa a sair do caos que ela conseguiu construir. É uma construção pessoal, no sentido de um novo ordenamento de vida. E o processo entrópico nos permite esses movimentos todos, esses zilhões de partículas em movimento, interagindo, trocando, comunicando, construindo novas informações. Daí, vamos para a última frase da parte de entropia. As entropias são espontâneas. Não quer dizer que elas sejam espontâneas no sentido do nosso querer. A bênção do Pai é tamanha para nós que, na medida que as coisas vão caminhando, nós vamos caminhando, o que é necessário chegar a um desordenamento tal que leve ao caos, para que nós consigamos fazer novos ordenamentos. Esse processo é que a priori, cosmicamente, é espontâneo. Eu não tenho que ficar ali tabulando, programando e dirigindo o processo entrópico. Na medida que dirigimos a nossa vida, na nossa administração, nós estamos o tempo todo, de certa forma, organizando o entropismo dentro de nós. Ele ocorrerá por si mesmo. O meu envelhecimento. Vamos pensar no meu envelhecimento. Hoje uma pessoa... Hoje na feira de orgânicos, um dos meninos que me conhece, um dos donos do barraco lá, disse: a senhora lá no seu trabalho, não sei o quê. Aí a pessoa que estava ao meu lado, uma senhora, olhou assim: a senhora ainda trabalha? Eu falei: tô velha. Isso tudo para dizer, veja, independente de nós, queremos ou não queremos, o processo entrópico está acontecendo e nós envelheceremos, e num determinado momento esse sistema não vai atender ao espírito que aqui está ocupando todo ele, no sentido de seus ritmos,
seus anseios, seus planejamentos evolutivos, seus planejamentos de prestação de assistência social, de trabalhar. E quando o sistema não atender mais, inclusive por desatualização do mundo naquele momento em que estão acontecendo as vivências desse espírito, o corpo vai fenecer. E o espírito tem o direito de desligar. Esse fenecimento do corpo é um exemplo vivo de entropismo. As células, porque antes de chegar lá, esse desencarne daqui 20, 30 anos, seja lá quantos, antes de chegar lá, se é um processo natural, vai acontecendo de as células não se reproduzirem. Primeiro, não se reproduzem no ritmo para cada mãe que morre reencarnar uma filha que faça as mesmas funções adequadamente. Aí começam as rugas, aí começam que penduram uns musculozinhos, uma pele na perna. Começa a cair. A lei da gravidade. Isso, que é o processo entrópico acontecendo. O que é que nós fazemos? É claro que nós vamos cuidar ao máximo, fazer um esforço para fazer os melhores hábitos de vida, porque isto aqui é um conjunto que são muitos servidores servindo a ele o tempo todo. Imagina, o primeiro e maior servidor, Deus, com o básico necessário, esse conjunto de forças da natureza é Deus. Os senhores todos contribuindo para os meus equilíbrios. A humanidade inteira difundindo vibrações com informações para eu recolher e atualizar meu arquivo, meu acervo de conhecimento. Então, se são tantos servidores, cabe a mim cuidar o melhor do conjunto para que ele esteja ativo o máximo de tempo possível. E que possa caminhar para um desencarne com qualidade. Já sabendo que o processo entrópico vai naturalmente acontecer, que é o que a gente pôs aqui. As entropias são espontâneas, seguem princípios da natureza e são irreversíveis. Por exemplo, uma célula, quando envelhece e morre, é irreversível a morte dessa célula. Vão nascer outras para cobrir suas funções. E aí está nossa atitude de cuidar dos hábitos para que possam nascer outras com a mesma qualidade. Nos qualificam, seguem princípios da natureza, são irreversíveis. Nos qualifica a entropia, nos qualifica todos os dias para lidar com a incerteza, com a regularidade e com a irregularidade. Por isso os espíritos estão nos orientando a aprender mais sobre a entropia, porque ela é um movimento vivo, existindo em nós, existindo no próximo, existindo nas árvores, existindo nos mares, para nós nos cuidarmos e ao mesmo tempo irmos aprendendo a conviver com a incerteza, que certeza temos de quanto tempo mais estaremos reencarnados aqui? Não temos nenhuma. O processo entrópico, bem conhecido, vai nos ajudar a nos administrar bem em frente a essa coisa que chama incerteza. Com a regularidade. Às vezes nós nos incomodamos com a regularidade das pessoas. Por quê? Porque a regularidade daquela pessoa, para nós, é irregular. Imagina uma pessoa muito ativa, o que na nossa cultura chama elétrica, e exatamente para fazer um equilíbrio ali em família, reencarnou junto dela um que é mais comedido, é mais parado, ele é mais pacífico.
ele gosta de ficar lendo seus livros fim de semana todinho. E aquele que é ativo, que, cara, que sai, que volta, que entra, que faz, que não sei o quê. Para ele, aquela pessoa é irregular. Mas ela é regular com relação a ela. E por isso aqui a gente colocou lidar com a regularidade barra irregularidade. Porque muita regularidade a gente não consegue administrar bem quando ela é no outro. Se aquele outro for diferente de nós. E a questão é que todos são diferentes. Imagina gostar de estudar. Você tem 4 irmãos, os 4 gostam de estudar de forma igual? E o quanto você que gosta de estudar um pouco mais, vai ter que dosar a fala para você não ser a chata, a pedante, a enjoada, que está se metendo, está o tempo todo falando, está o tempo todo cantarolando. Você ali. E aprendendo com essa entropia, se administrando e se treinando no autocontrole e na autopercepção. Exemplo, vamos falar na regularidade e irregularidade. Um projeto que executamos, mas que por contingências das diferenças entre os seres humanos, não é possível usufruir os resultados do projeto. E não é possível, inclusive, às vezes, continuar o próprio projeto e ele se encaminha para o caos. Podemos utilizar todas as experiências que ocorreram durante a execução desse projeto para construir novos momentos, novas concepções, nos predispor para novas experiências, sermos pessoas a partir dali capazes de produzir novos campos vibracionais. Ficou bem claro isso? Uma inteligência emocional precisa ter. Lidar, isto, melhorar a nossa inteligência emocional. Eu agora vou ler o texto retirado da aula do irmão Antônio Green. E no próximo encontro que eu estiver com os senhores, nós vamos continuar. E aí nós vamos trabalhar entropia com relação à psicologia. Entropia com relação a esses elementos muito ligados ao emocional, afetivo, social do humano. Trecho de aula psicofonada pelo Espírito Antônio Green em 8/11/2019. É um trecho, tá? Então não tem lá no início, porque eu tirei no meio de uma aula. Entropia permite a vida no planeta, irmãos. Ciclos e vida são associativos, nunca dissociativos. Só para esclarecer, quando ocorre esse desordenamento significa que vai fechar um ciclo, né? E vai aqui abrir um outro ciclo. Então ele está falando em ciclo e vida nesse sentido também. Não dá para dissociar dos ciclos a vida de nenhum ser. Todos os seres considerem sempre inteligentes. Por não entender ciclos, os senhores não sabem o que é vida, o que é saúde e o que é doença. Se alguém está com uma doença grave, os senhores ainda têm dificuldade de perceber que é efeito de uma proposta educativa e reeducativa. Proposta não colocada por terceiros, mas uma proposta construída por si mesma. Por exemplo, quantas pessoas melhoram como pessoas ao passar por gargalos de grandes problemas que os senhores inclusive intitulam de doenças? É preciso compreender que este é um momento de enorme responsabilidade para a humanidade. É um momento extenso, ele é intenso, profundo, que exige de todos os seres inteligentes, especialmente dos humanos, uma relação crítica, eles e a natureza. E está aí uma das grandes responsabilidades do Espiritismo, particularmente no que diz respeito a aumentar o entendimento, a compreensão, a percepção acerca do processo entrópico para entender melhor o processo mediúnico.
Processo mediúnico é um fator de agregação componencial, que tem direção, que alcança efetivamente os seus objetivos, numa relação crítica de cultura. Entendam cultura como a arte de cultivar. Os senhores trazem culturas que cultivam individualmente e vivem uma cultura também construída, cultivada pela grande massa humana. O processo mediúnico, tem uma grande significação diante do campo mediúnico. E nós temos que falar mais, explanar mais sobre este campo. Não explanar com procedência sobre o campo mediúnico é ignorar o manancial extraordinário que é a faculdade mediúnica, que se compõe dentro deste campo, materializando produtos mediúnicos diuturnamente na vida dos irmãos, poderá trazer para toda a dimensão da cultura e da civilização no plano material e no plano espiritual de cada um dos senhores. É fundamental estar integrado no processo de evolução, reconhecendo sempre que evolução é adaptação, através de processos, todos educativos. Às vezes, processos que imprimem nos irmãos experiências para eles naquele momento duras, mas que depois verão o quanto aprenderam, o quanto se transformaram e o quanto cresceram. Como tiraram dos senhores o sentido entrópico, os senhores estão tendo imensa dificuldade em se adaptar. Os senhores adaptam-se à telefonia celular, aos colchões ortopédicos, aos alimentos refinados e industrializados, se adaptam inclusive aos ultraprocessados, mas os senhores estão com dificuldade em se adaptar efetivamente ao que os senhores mais precisam se adaptar no sentido de vida. Assim, os senhores passam até a dizimá-la. Dizimam a própria saúde, dizimam matas, dizimam rios, para ocupar inclusive seus espaços. Comem venenos e assim sucessivamente, sem antes se proporem a fazer um entendimento maior do que representa aquilo, no campo da biosfera, vão simplesmente caminhando sobre o planeta durante o seu projeto encarnatório. E isto é grave em todos os requisitos, não só do processo evolutivo do ser inteligente, mas também na construção de sua felicidade. E a aula continua, mas tem tempo de falar. Aí